entendendo a complexidade que você viveu, né, durante sua vida profissional, foi que talhou você para chegar nesse padrão atual. Sim, você levando em consideração o que você observou ali no início dos anos 2000, quando você começou a fazer aquele trabalho de apoiar as operadoras com relação a montar os pontos de medição, e o que você vê atualmente. O que é que você acha que nesses 20 anos, 30 anos aí da regulamentação, do regulamento da medição, que evoluiu mais, o que os operadores estão mais assim, é, é, eles estão mais interessados em tentar corrigir, assim, você fazer um resumo do que você acha que evoluiu nesse tempo que a Ah, ANP Nós desenvolveu o temos que primeiro entender, RT. na verdade, a sequência do que aconteceu nesses 20 e poucos anos. Tá? Inicialmente, a gente se preocupava com a instalação física, ter os equipamentos. Tá? Então, só para você ter uma ideia, nos anos 2000, quando surgiu o regulamento da ANP, a gente não fazia compensação de pressão em óleo, a gente fazia Sim, de temperatura, não de óleo. exato. Tá? A gente compensava a pressão e temperatura no gás, no óleo não. Então, o primeiro impacto do regulamento foi, pô, precisamos ter, né, os equipamentos no campo. Tem amostrador, tem os transmissores, os medidores, né, tem os computadores de vazão. Quer dizer, essa foi a primeira fase. Né? Depois a gente teve uma fase de calibração, que a preocupação era calibrar. Né? Tanto que no começo a gente calibrava um medidor de óleo com água. Tá? Então, evoluiu. A ANP, em um determinado momento, você vai parar. Tá? Temos que melhorar a calibração. Tá? Então, foi o segundo grande baque, né? A segunda mudança de preocupação. A terceira fase, né, foi quando a gente começou a se preocupar com a comprovação metrológica. Tá? Então, você tem uma ideia, como eu falei, lá em 2000, eu usava aprovação de modelo no exterior. Eu trazia o Flowboss, eu tinha aprovação de modelo no exterior. Nessa terceira fase, a gente começou a se preocupar em o Inmetro tem como fazer a verificação se o algoritmo está certo, se o computador, se o equipamento atende, se os medidores estão atendendo o que tem no regulamento. A quarta grande fase foi a questão da rastreabilidade. Foi quando a ANP começou a falar: epa, eu quero os logs, né, os FM, não, os FM report, XML, né, XML. os arquivos dos computadores de vazão, né. Óbvio que essa fase eu ainda acho muito, muito frágil. Tá? Outro dia eu estava dando um treinamento e eu perguntei para o próprio pessoal da NP, né? O que vocês fazem com os logs dos computadores de vazão que vocês recebem? O pessoal, nada. Aí eu faço a mesma pergunta para os operadores, né? O que você faz com os logs que você tem, que você é obrigado a mandar? Nada. Pô, então, Só nós manda. estamos nós estamos cometendo um erro, né? Porque quando se colocou isso, era exatamente porque a gente precisava fazer análise crítica disso. Né? E eu pego coisas absurdas nos logs. Tá? Peguei um operador e eu fui olhar o log, aparecia ciclos de liga e desliga do computador de vazão. E aí eu fui questionar por que estava ligando e desligando a energia. Né? E o próprio operador não tinha percebido. Né? Quando for olhar, era a fonte de alimentação que estava com falha. Ela que estava falhando. Né? Entendi. Então, olha que absurdo ninguém ter olhado esse negócio. Né? E em outros casos. Né? Então, eu acho que essa quarta fase é uma fase que ainda precisa melhorar. Eu, Né? eu A até gente ainda recordo, precisa. eu até recordo que no início, quando nós instalamos o Flowboss, ele dava algumas panes elétricas, desligava e ficava sem registro. E aí essa falha na medição
Na época a gente fazia, eu trabalhava na estação compressora e a gente tinha muita dúvida se aquele flowball estava registrando corretamente. Isso aí. Então nós tínhamos um FPR com a carta circular, né? O batom com um flowball de lado. Então era uma redundância na medição. Então quem salvava a gente era a carta circular quando ele dava fora. E aí entra nisso que você falou. Era um problema no banco de baterias, na alimentação elétrica. E eu bato muito nessa questão da análise crítica, porque eu me divirto quando eu vejo o pessoal falando de análise crítica de certificado de calibração. Aí o cara vai fazer a análise crítica com checklist, e aí no checklist aparece assim: tem o número da certificação do laboratório, o cara colocou o padrão, o cara colocou lá a identificação do equipamento, o cara colocou os resultados, o cara calculou a esterese, o erro, o cara assinou, então tá tudo certo. Não tá não, meu. Tá? Eu canso de pegar equipamento, transmissão de temperatura, batata. O cara calibra em 0 a 100 graus Celsius, não sei porque cargas d'água o pessoal padroniza nisso, aí eu vou ver, está operando com 20, 25 graus. Eu falei, como é que o cara analisou a calibração, disse que a calibração está apta para uso, e a calibração foi feita em 100 graus e ele está trabalhando em 20, 25. Bem fora do Ou ranking. seja, então, essa fase, né, eu acho que ainda precisa melhorar muito. Tá? Só que já está vindo uma nova fase. Tá? A ANP, na minuta de 22, ela já colocou um negócio novo, que é o seguinte: auditoria do processo de medição. Ou seja, nós estamos entrando numa. A ANP está querendo uma quinta fase, que é confiabilidade. Tá? Sim, sim. Então, ela quer que os operadores auditem o sistema e não é uma auditoria de gestão. Essa que é a grande diferença. Né? Uma auditoria de gestão, o cara vai lá e fala assim: você faz calibração? Faço. Você tem o certificado? Tenho. Você calibra a cada 6 meses? Calibra, aqui, ó. Cada 6 meses está aqui. Então tá ok. Isso é uma auditoria de gestão. Tá? A ANP quer uma auditoria de processo da medição. Então ela quer dizer o seguinte: o teu sistema está com as condições de operação adequadas, ou seja, o projeto está adequado às condições de operação. Te dar um exemplo que eu peguei numa auditoria. Eu peguei um sistema de apropriação, 28 poços, que o sistema de apropriação só conseguia fazer a medição das variáveis em 4 poços. Em 4 poços. Né? Em 24, o sistema de apropriação está operando fora de faixa. Tá? Então, é esse tipo de coisa que a ANP quer que seja feito.